Vamos ver agora o que são verbos. O que vem a ser um verbo na nova classificação das palavras, na morfologia que nós estamos estudando. Verbo é a palavra que indica uma ação, isto é, o que alguém está fazendo, o que está acontecendo, chama-se verbo. Quando eu digo, por exemplo, o ambulante grita. O que é que o ambulante faz? Ele grita. Então, a ação do ambulante é gritar. Logo, grita aqui é o verbo. Ou é o artigo masculino, artigo definido masculino. Ambulante é o substantivo. O ambulante grita, grita é o verbo. O guarda apita. O guarda apita. O que é que o guarda faz? Ele apita. Logo, apita é a ação do guarda. Então, é o verbo. Nessas duas frases, o ambulante grita, o guarda apita, temos dois verbos, grita e apita. Indicam as ações que o ambulante e que o guarda estão fazendo. Descobrimos aqui as ações do ambulante e do guarda. A gente se pergunta na hora que faz a leitura do texto, na hora da frase. Que faz? Que fará? Ou que fez? E aí a gente vai estar descobrindo qual é o verbo na frase. Então, a palavra que indica essa ação, isto é, o que alguém faz, o que acontece, chama-se verbo. Os verbos, eles podem também indicar estado ou fenômeno da natureza. Quando eu digo, por exemplo, ontem choveu. Choveu é o verbo chover. Ontem choveu. Choveu também é um fenômeno da natureza. Ou quando eu falo, hoje está frio. Estar aqui é um estado. Logo, está é o verbo da frase hoje está frio. No primeiro exemplo, choveu aqui está representando um fenômeno da natureza e hoje está frio está representando aqui um estado. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é exatamente o verbo. Em toda oração, você vai encontrar pelo menos um verbo. Aqui eu tenho, eu escrevo com rapidez. Escrevo, que está em destaque, é uma ação presente. Eu escrevo. Vamos ver um outro exemplo. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Os alunos estavam preocupados. Estavam é igual ao estado passado. Eles não estão, mas eles estavam preocupados. Uma ação ocorrida num determinado tempo também pode se constituir no fenômeno da natureza, expresso por um verbo.
Por exemplo, naquela noite trovejou muito. Trovejou é uma ação passada, é um fenômeno da natureza. Então, verbo é a palavra que expressa essa ação, estado e fenômeno da natureza situados no tempo. Vamos ver agora algumas conjugações do verbo. Na língua portuguesa, 3 vogais antecedem o R nas terminações dos verbos quando estão no infinitivo. A, E e I. Essas vogais, elas caracterizam a conjunção do verbo. São 3 as conjugações em que se agrupam os verbos. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Por exemplo, cantar e arrumar são verbos que terminam em ar. Logo, eles são verbos da primeira conjugação. Poder e vender são verbos que terminam em er. Logo, eles são da segunda conjugação. E os verbos pedir e sentir são verbos que terminam em ir. Eles são da terceira conjugação. A flexão do verbo. O que é a flexão do verbo? Há 2 partes principais que formam os verbos: o radical e as terminações. As terminações são exatamente as desidências e as vogais temáticas. Por exemplo, quando eu digo amar, amar é o verbo na primeira conjugação, termina em AR. Mas quando eu falo amaram, o que foi que eu fiz? Amaram é a junção de amar mais an no final. Então, amar mais an, amaram. O an aí vai ser esse radical. Ar é a terminação do verbo. Então, a é igual a vogal temática e R é igual a essa desidência. Ar, amar, amaram. Vamos ver um pouquinho sobre a pessoa e número. O verbo ele vai variar sempre em pessoa e número. O verbo pode estar no singular ou no plural. Por exemplo, no singular, na primeira pessoa, eu amo. Na segunda pessoa, tu amas. Na terceira, ele ou ela ama. Então, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Então, junto a esse verbo, eu tenho aqui um pronome pessoal do caso reto. Então, eu amo, tu amas, ele ama. O verbo é o mesmo, amar. Mas de acordo aqui com a pessoa, ele vai variar em pessoa e número. Aqui, por exemplo, na primeira pessoa, eu tenho eu amo. O verbo terminou em O. Já na segunda pessoa, tu amas. Aqui eu termino com AS. Na terceira pessoa, ele ou ela ama. Eu terminei aqui com A. Já no plural, primeira pessoa do plural, nós amamos. Nós, pronome. Amamos o verbo amar, conjugado, variando aí em pessoa e número. Nós amamos, primeira pessoa do plural. Vós amais, segunda pessoa do plural. Eles ou elas amam, terceira pessoa do plural.
O tempo e o modo. O tempo é exatamente o fato expresso pelo verbo. Ele aparece sempre situado nos tempos. Que tempos são esses? O verbo ele pode estar no tempo presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, no presente, como é que fica a frase, por exemplo? O garoto estuda. Então, veja, o garoto estuda. Estuda é uma ação do presente. Estuda. O garoto é ele. Ele estuda. Já no pretérito perfeito, o garoto estudou. Pretérito é passado, é algo que já aconteceu. Então, no pretérito do perfeito, o garoto estudou. No pretérito imperfeito, o garoto estudava. Aqui também é pretérito, só que o pretérito é imperfeito. E a terminação de verbos no pretérito imperfeito é ava. O garoto estudava. No pretérito mais que perfeito, o garoto estudara. A terminação aqui é ara. Também o verbo aqui no pretérito, só que no pretérito mais que perfeito. O modo agora é mais que perfeito. No futuro do presente, o futuro, algo que ainda vai acontecer. O garoto estudará. Então, estudará termina em ará. Ará. No futuro do pretérito, que também ainda vai acontecer, o garoto estudaria se tivesse condições. Aria é a terminação desse verbo estudar no futuro do pretérito. Então, vejam, o mesmo verbo estudar, mas em tempos e modos diferentes. Aqui, o verbo estudar no tempo presente, aqui no tempo pretérito perfeito, no tempo pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Verbo estudar em 6 tempos diferentes. Além do fato estar situado no tempo, ele também pode indicar certeza, dúvida, ordem. Aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte frase: Marcos estuda todos os dias. Então, é um fato certo que Marcos estuda todos os dias. Já aqui eu tenho, se Marcos estudasse, é um fato duvidoso, se ele estudasse. Então, se Marcos estudasse, é um fato duvidoso. Já na terceira frase eu tenho, estude Marcos. Estude Marcos aqui é uma ordem. Então, as indicações de certeza, de dúvida e de ordem são determinadas pelos modos verbais. O modo indicativo, ele vai exprimir certeza. O modo subjuntivo, ele vai exprimir uma dúvida. E o modo imperativo, ele vai exprimir ordem, conselho ou pedido. Não esqueçam, porque isso é muito importante. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Os 3 modos. Tempos do indicativo. No indicativo, o verbo ele pode estar no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. No presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam.
o verbo cantar. Já o verbo cantar no pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantais, eles cantaram. Já no pretérito imperfeito vai ficar eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. No pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. No futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. E no futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarieis, eles cantariam. Todo verbo, na primeira conjugação, ele vai ter essa mesma terminação. Por exemplo, se ao invés do verbo cantar, eu colocasse o verbo amar. Então, no presente ficava eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. No final do verbo, vai ser exatamente igual. Já nos tempos do modo subjuntivo, o presente fica da seguinte forma: que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. No pretérito imperfeito, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. No futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Vejam que existe uma grande diferença nos tempos do indicativo para os tempos do modo subjuntivo. Uma outra grande diferença agora é no modo imperativo, na ordem. Ao indicar uma ordem, um conselho, um pedido, o fato verbal pode expressar uma afirmação ou negação. Portanto, são duas as formas verbais do imperativo. No imperativo, você pode conjugar o verbo no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. No imperativo afirmativo, um exemplo: cantem mais alto. Cantem mais alto. No imperativo negativo, não cantem alto. Não cantem alto. Vamos a algumas dicas muito importantes para lembrar da conjugação dos verbos. Primeiro, o imperativo afirmativo é constituído da seguinte forma: presente do subjuntivo, com exceção da segunda pessoa do singular e do plural, que são retiradas do presente do indicativo sem o S. No indicativo eu tenho canta, cante, cantemos, cantai, cantem. No imperativo negativo é formado do presente do subjuntivo. Não cantes, não cante. Não cantemos, não canteis, não cante.
As formas nominais do verbo. Os verbos, eles possuem formas que são nominais. São nominais por quê? Porque por si só, elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. Também, em alguns contextos, assumem a função de subjuntivos, de adjetivos ou de verbos. Primeiro exemplo, o jantar está preparado. Jantar, aqui, o jantar está preparado. Jantar é o substantivo. Ele não está aqui como verbo, mas um substantivo. O verbo aqui é estar. Eu vou jantar. Nessa frase, eu vou jantar, o jantar aqui é o verbo. Eu vou jantar. Na terceira frase, ela está preparada para a festa. Preparada aqui é um adjetivo, é uma característica. Ela está como? Preparada para a festa. Então, estar é o verbo e preparada aqui é que vai ser adjetivo. Ela havia preparado o jantar. Preparado aqui é o verbo. Preparado é igual a verbo. Ela havia preparado o jantar. As formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é o verbo sem ser conjugado. Cantar, pular, andar, sorrir, mimar, bater, gemer, sofrer. Já no gerúndio, eu tenho aqui cantando. Se o infinitivo é cantar, o gerúndio é cantando. E o particípio, cantado. Cantado. Gerúndio termina em ando, particípio termina em ado. Ado. A locução verbal é o conjunto formado por 2 ou mais verbos que expressam uma única ideia. Um verbo vai ser o verbo auxiliar mais o verbo principal. Exemplo, aqui eu tenho: você terá de trabalhar muito. Terá, nós sabemos que é um verbo auxiliar. E trabalhar também é um verbo. Só que aqui, nesse contexto dessa frase, trabalhar é o verbo principal. Você terá o quê? De trabalhar muito. É a ação principal. Então, isso são alguns exemplos de verbos.